acontecendo. A cultura exerce grande pressão sobre os verdadeiros cristãos para que mudem os nossos valores, a nossa forma de pensar e de nos comportar. Se formos contra a cultura, somos classificados como o quê? Antiquados, irracionais, fanáticos religiosos, intolerantes. E isso gera medo em alguns, né? Medo de ser rejeitado, de perder empregos, amigos e tantas outras coisas. E então eu disse aqui, deixe-me dizer que quando esses medos se instalam em nossas vidas, nossos alicerces enfraquecem e começamos a justificar o pecado. E se aceitarmos que a lei de Deus pode ser alterada ou distorcida, então nos tornaremos insensíveis ao mal. Neste ponto começamos a aceitar os valores seculares em detrimento dos bíblicos. E o processo de esfriamento então começa. Nosso amor por Deus e Sua palavra acaba esfriando. Essa é a questão que todo cristão deve enfrentar nesses últimos dias. Olha só, hein? Esses últimos dias. Você mudará a verdade que o transforma, que o guia, que destrói o que o separa de Deus? Ou você permanecerá firme, amando e vivendo para Cristo, sabendo que se perseverar até o fim, uma recompensa eterna o aguarda? Amém. Amém? Para o batido, bem próximo, né? Não houve tempo, mas pessoa. Eu trouxe um pendrive com PowerPoint, com fotos de lá para mostrar para vocês, mas infelizmente não pegou aqui, não teve jeito de colocar. Mas com certeza é algo que não devemos protelar, tá? Não devemos nos abster desse tema importantíssimo. Eu quero agradecer a Deus por me mostrar que sim, devo transmitir essa mensagem. Vamos orar e pedir a orientação do Espírito Santo nesse momento? Fechemos nossos olhos. Filho do Pai que está nos céus, a mensagem de hoje é muito importante. Às vezes ela não vai tocar no coração de uma ou outra pessoa, mesmo porque essa pessoa está enquadrada dentro daquilo que nós vamos falar. Mas aqueles que por acaso estiverem fora disso aqui, e o coração possa ser tocado, que assimilem bem essa mensagem e que levem para o lado melhor, para o lado bom daquilo que nós estamos querendo passar para eles. Amém. Abençoe a cada um de nós, perdoe os nossos pecados, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, então vamos lá. Nós vamos falar então a respeito da importância da cerca ao redor da vinha. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus 21, 33. É uma parábola que pode ser chamada a parábola dos lavradores maus. Lembra? Mateus 21, 33. Aqui diz assim no meu. Ouvi ainda outra palavra. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado e construiu nela um lagar. Edificou uma torre e avendou-a a uns lavradores e aventou-se para longe. A maldade que esses lavradores fizeram, nós já sabemos. Se você continuar ali, você vai ver que foi uma maldade realmente muito grande. Mas não é o nosso objetivo aqui hoje. Nosso objetivo aqui hoje é mostrar que a vinha no Novo Testamento também estava cercada, rodeada, né? Protegida. Tá? O que eu quero pregar daqui é o plantar a vinha. O trono cercou-a. Esta vinha está cercada no Velho Testamento. Vamos ler Isaías 5, de 1 a 5. Isaías 5, vou ver no número. Amém? Amém. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha num outeiro fértil, e cercou-a, ele limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vires, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar.
E esperava que dessem uvas boas, porém deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer da minha vinha que eu não tenha feito? Porque esperando eu que desse uvas boas, veio a dar uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que eu irei fazer da minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto, derrubarei a sua parede, para que seja pisada. E comecido pelo seio dele, a tornarei em deserto. Então nós vemos que a vinha, no Novo Testamento e no Velho Testamento, era cercada. Não é? Qual a importância da vinha estar cercada, estar murada? Para que serve uma cerca? Quais são as funções de uma cerca? Não é? Proteger aquilo que está dentro dela. Não é? A primeira que podemos citar é que uma cerca serve para estabelecer um limite. É uma linha demarcatória, divisória. Serve, por exemplo, para demarcar o limite entre duas cidades, né? Dois estados e até duas ideologias. A segunda função serve como proteção. Estabelece um lugar de segurança. Por que a igreja, que é representada pela vinha, está cercada? Talvez por não entender o que significa estender as funções dessa cerca. Alguns defendem uma igreja sem cerca, sem muro. Seria como uma vinha sem cerca. Isto seria devastador, sem proteção. Talvez por não conhecer a mensagem simbólica do que significa esta cerca. Mas veja, o objetivo dessa cerca não é isolar a igreja do mundo. Hoje nós falamos aqui nas próximas matinas a respeito do sal. Foi até que tivemos uma, né? Passamos o sal aí. O objetivo não é isolar a igreja do mundo ou distanciar as pessoas. Jesus disse: vós sois o sal da terra. O sal é usado o quê? Para dar sabor e também preservar. E para o sal cumprir a sua função, ele precisa o quê? Se misturar, né? Mas o sal se mistura, mas não deve perder as suas propriedades. Ele se mistura com outras coisas. O sal da terra se mistura com outra gente, com outros povos, mas não pode perder as suas propriedades, não pode perder a sua fé, não pode perder aquilo que acredita. Né? Então essa cerca não é para isolar a igreja do mundo, das pessoas. O objetivo da cerca é nos, o quê? Proteger, nos livrar do quê? Do mal. É uma barreira contra o quê? Contra o pecado. O que simboliza essa cerca? Simboliza os preceitos da lei divina. A obediência a esses preceitos é o escudo que guarda e protege. Podemos dizer que a vinha está cercada o quê? Pela lei de Deus, seus valores. A vinha tem um valor enorme para Deus. Ela foi comprada pelo precioso sangue de Jesus. A vinha aqui somos nós. Cada um aqui foi comprado pelo sangue de Jesus. Né? Por isso ele, Deus, a colocou dentro de um muro de proteção e estabeleceu uma linha divisória entre seu terreno e o terreno alheio. Além desta cerca, no terreno alheio não há paz, não existe segurança. Esse é o valor da cerca: dar segurança e livrar do mal. A igreja está no mundo, mas a igreja não pertence ao mundo. Não pertence ao mundo. Em Levítico 20, 26 diz assim: e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus. Amém? Amém. O povo de Deus é um povo santo. E o significado de santo é o quê? Separar. Em 1 Pedro, vamos ler, quem poderia ler para mim? 1 Pedro 2, 9. Enquanto eu vejo umas minhas aqui. Pode ir alto, por favor, pode ir bem alto. Bem alto. É o microfone? Vamos lá, bem alto. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarem as virtudes daquele que os chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz.
Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Aqui representa um povo santo, mas que não fica isolado em quatro paredes, distante das pessoas ou da sociedade. É um povo que foi comprado pelo precioso sangue de Jesus. É um povo que está protegido pelos limites da palavra de Deus, mas que sai para iluminar o mundo. Não ouviu amém? Amém. Nós saímos para iluminar o mundo? Saímos ou não? Os cristãos precisam se misturar, mas não podem perder a sua identidade. Está no mundo, mas não ser. Jesus colocou sua vinha dentro de uma cerca protetora para que ela não seja atacada por inimigos que neutralizem o seu poder, que impedem o seu crescimento e nem devaste a sua lavoura. Por isso, ele colocou essa cerca de proteção. Nós sabemos que o inimigo está fugindo como um leão, querendo tragar a quem puder. Por isso a importância dessa cerca de proteção. Precisamos entender tudo isso. E de uma maneira realmente que entre e fique aqui dentro. Né? Dentro dos limites da cerca está o terreno santo, o povo de Deus. E fora dela está o quê? O terreno do inimigo. Sabemos que o mundo jaz do maligno. Precisamos sair desse verdadeiro quartel-general para invadir terreno inimigo e resgatar as pessoas que estão nas trevas. É engraçado como às vezes as pessoas chegam para mim. Já chegaram para mim, chegam para outros pregadores, outras pessoas e falam: mas vocês têm que ficar quietos, deixar as pessoas na sua fé, na sua igreja. Aí quando vocês vêm, para quem vocês têm que vir trazer isso se as pessoas estão lá quietas, na igreja deles, com a fé deles e tudo mais? A gente escuta isso. E a resposta vocês sabem. Nós fazemos isso para levar luz às pessoas, para mostrar a verdade para as pessoas, mostrar que estão nos caminhos errados. Aí dizem: mas às vezes estão lá na outra igreja, mas são pessoas sinceras. Então, são pessoas sinceras, mas não estão fazendo a vontade de Deus. E nós precisamos mostrar a vontade de Deus para essas pessoas. Não é? O que Jesus disse? Ide e pregai o Evangelho a todos. A todos. Agora tem uma coisa, ó. Esta cerca tem que ser bem estabelecida. Ela tem o seu valor, sua importância, e nós precisamos ser vigilantes para que brechas sejam abertas nessa cerca. Tá? Na verdade, o inimigo quer devastar, ele quer derrubar essa cerca. Essa é a vontade de Deus. Em Cantares 2,15 fala de raposinhas que fazem mal ao quê? A vinha. E ali diz que devemos ter cuidado com as raposinhas e não com as raposas adultas. Por que a nossa preocupação deve ser com as raposinhas e não com as adultas? Porque as raposinhas entravam pelas vinhas, pelas pequenas frestas, onde as adultas não conseguiriam entrar. Tá? E quando os vinhateiros se davam conta, aquelas raposinhas já haviam feito uma grande obra de devastação. As raposinhas aqui representadas, né, são o quê? São os pecadinhos. São os pecadinhos. Quando alguém comete um grande pecado, se é que devemos fazer distinção, né, entre pecados grandes e pequenos, uma vez que ambos excluem o pecador do céu. Mas quando alguém comete um pecado grande, logo se tomam providências para eliminar o pecado e, o que é pior, o pecador junto do seio da igreja. É uma dura atitude. Alguns dizem ser necessária. Em alguns casos até é, mas em alguns casos não. Às vezes você consegue eliminar o pecado, mas você consegue manter o pecador. Por quê? O que disse aqui nessa música que eu cantei agora: Jesus me perdoou, e agora tão leve eu estou. Né? E às vezes pecadores dentro de uma comissão de uma igreja julgam uma pessoa que está arrependida e já foi perdoada por Jesus, mas julgam essa pessoa e não perdoam e botam essa pessoa para fora da igreja.
Eu sou contra. Eu acho que cada caso deve ser analisado da maneira correta. Se a pessoa está arrependida, se a pessoa fez isso, não vai fazer mais, né? Prometeu não fazer mais, já confessou seu pecado a Jesus, Jesus já perdoou. O que foi uma das coisas que Jesus mais falou quando esteve aqui no mundo? Os seus pecados estão Perdoados. né? E se Jesus perdoou, quem sou eu para não perdoar alguém? Alguém que realmente está arrependido e que não vai mais cometer aquele pecado, né? Às vezes nós colocamos pessoas para fora da igreja e não voltam mais, infelizmente. Nós sabemos a história como é que funciona. Existem casos que não, existem casos que realmente a pessoa precisa ter, né? Precisa ser realmente riscado no meio da igreja e futuramente voltar. Mas alguns casos às vezes são exagerados. Mas não é o caso que nós vamos conversar sobre isso hoje. Foi apenas um adendo aqui que eu falei, né? Às vezes é necessário cortar um membro, cortar um dedo infeccionado para salvar a quê? A mão. O objetivo real não é cortar o indivíduo totalmente, mas se o dedo não sara, corta-se o dedo para salvar a mão. Na igreja de Corinto houve um caso muito sério, grave. O enteado estava vivendo maritalmente com sua madrasta, a esposa de seu pai. E a igreja estava sem saber o que fazer. Parece que estava tolerando a situação. E Paulo foi firme, duro, dizendo que essa pessoa devia ser cortada da igreja, para que assim pudesse ter a chance de rever as suas atitudes, mudar realmente, se converter e fazer jus por poder frequentar aquele ambiente santo. Então vamos voltar para a vinha. E as raposinhas. Os grandes pecados não podem ser aceitos na igreja, mas talvez o nosso maior problema não sejam os chamados pecadores. Talvez nosso maior problema sejam os pecadinhos. Os pecadinhos são as pequenas concessões. Dá para fechar os olhos. Aquela irmã ali, ela veio de... Agora pegou um brincão. Finge que não viu, deixa pra lá, né? A próxima vez ela vem sem, né? Deixa pra lá, não tem problema. Olha, aquele irmão veio assim, assado, porque aquela irmã veio com uma coisa assim, assado. Dá para fechar os olhos, tolerar. São pequenas permissões. Um exemplo de concessão: casais de namorados com pequenos pecados. Por isso, nossos maiores problemas não são as raposas, porque quando elas aparecem, não se percebe e torna-se necessárias providências. Talvez nosso grande problema não seja uma grande transgressão, como por exemplo um líder da igreja em pleno sábado ser visto saindo de um supermercado cheio de compras, ou alguém que tenha ido trabalhar no sábado. É considerado grande transgressão, né? Mas e as raposinhas? Por exemplo, cair na tentação de fazer algo nas horas do sábado, coisa a qual poderia ter feito antes ou depois do pôr do sol. Sabe, as raposinhas, elas não ficam raposinhas para sempre, elas crescem. E os pecadinhos acabam se tornando pecadores. De concessão em concessão, de permissão em permissão, nós vamos perdendo nossa identidade como igreja. Não cuidamos das fissuras da cerca. Não percebemos as raposinhas entrando na vinha. O mundanismo está se infiltrando, passando a linha demarcatória, fazendo a sua obra de devastação. Uma irmã que pertencia a uma outra denominação muito tradicional, ao descobrir que sua igreja não seguia o que está escrito na palavra de Deus, encontrou na igreja adventista o que ela tanto almejava. Que felicidade, né? Mas ao vir para a igreja adventista, ela descobriu que ali haviam pessoas que pregavam verdades, viviam verdades, mas não viviam outras verdades da palavra. Queridos que vêm de outras denominações devem ser conduzidos nos caminhos do quê? Da verdade. Ela se escandalizou, pois viu que o vestuário, as mãos, os pés
O conjunto, enfim, o conjunto todo, né? E algumas pessoas não condiziam com o que está para dentro da cerca. Condiziam mais com o que estava fora da cerca. O mundanismo com as raposinhas estão penetrando e espalhando os pecadinhos através de uma maneira quase imperceptível para a igreja. Tá? Certas práticas modernistas estão infectando a igreja sutilmente, bem sutil, silenciosamente, de fora para dentro, realizando uma obra maléfica e minando a resistência da congregação. Sabe, queridos, tanto os que cometem os grandes pecados quanto os que cometem os pequenos pecados devem ser tratados com compreensão e amor. A igreja não é um tribunal para condenar. A igreja é um hospital que deve fazer cessar a dor. Amém. Alguém chegou no hospital e tinha lá uma placa na recepção que assim dizia: aqui cessam as dores. Que maravilha! Nas igrejas devia ter uma placa dizendo: aqui termina a dor. Aqui tem tratamento eficaz para a enfermidade do pecado. Aqui você vai encontrar paz, amor e companheirismo. Vocês não têm ideia de quanta coisa eu aguentei, quanta coisa eu suportei na igreja. Eu estou desde 1983 batizado, né? Quanta coisa eu suportei na igreja, tendo que ter jogo de cintura, tendo que ter paciência, tendo que ter dignidade para poder ultrapassar isso e não criar outros problemas. Muitos problemas. Se a gente não tiver isso, aquilo que é chamado o jogo de cintura aí fora, fica difícil. Você vai estar sempre brigando, você vai estar sempre discutindo, você vai estar na igreja olhando feio para aquele irmão, para aquela irmã que você não gosta. Resultado disso é que se ela se salvar, você chegar no céu, ela estiver lá, você vai embora, você não vai entrar. Você não gosta dela. Você não gosta dela? Por que você vai entrar no céu? Você vai perguntar: a irmã fulana está aí? Ah, ela entrou, se salvou. Ah, então eu... Obrigado, eu vou. É assim? Misericórdia. Não é assim, né? Nós temos que ter muito cuidado com o relacionamento que nós temos. Nós temos que amar as pessoas de uma maneira incondicional. Nós temos que amar aqueles que são contra aquilo que nós pregamos. Eles não entenderam, mas um dia eles vão entender. Eu só espero que eles não entendam no dia que Jesus estiver voltando, porque aí é tarde demais, né? E muita gente vai entender quando vê Jesus voltar. Aí vai entender que tudo aquilo que nós, seus irmãos, passamos para eles, mostramos para eles a verdade que está dentro da palavra de Deus, não aceitaram, eles vão ver que nós tínhamos razão e que nós estávamos passando para eles a verdade que está dentro da igreja verdadeira de Deus, que é a igreja adventista do sétimo dia. Mas nós temos a esperança que muitos deles se conscientizem disso, né? Antes de Jesus voltar, e que se conscientizem de coração, para que possam estar conosco lá no monte, com os braços estendidos, vendo Jesus voltar. Né? E não perdidos. Mas vamos lá. A igreja precisa viver o que Deus planejou para ela. O pecador tem de ser tratado com amor, sempre. Mas não se deve tolerar o pecado. Não importa o pecado, a forma, o tamanho do pecado, seja o que for. Ellen White diz: qualquer que tenham sido os pecadinhos, eles arruinarão a alma. A menos que tenham sido vencidos os pecados pequenos, eles darão lugar aos pecados maiores. Mostrou que nós precisamos cuidar aqui dos pecados pequenos, para que eles não cresçam, se avolumem, para que não sejam contagiosos e acabem infectando outras pessoas.
Eu fui pregar e cantar numa igreja no ano passado, no começo do ano passado. E lá estava um rapaz totalmente dedicado à igreja. Maravilha. E ali demonstrando muita fé, demonstrando muita vontade de estar ali e tudo mais. Depois que terminou o sermão, eu fui ao carro pegar uma sacola, que é coisa da bebê, né? Uma sacola. E esse rapaz estava indo comigo, o outro garoto, e ele estava indo comigo. E já havia passado o momento do culto e tudo mais, tal, não sei o quê. Aí ele olhou para mim e falou assim: irmão, para que time você torce? Eu, educadamente, né, falei o time que eu torço. Eu falei: eu torço para o Corinthians. Torço para o Corinthians. Imediatamente esse rapaz falou assim: mas que de Corinthians? Uma palavra de baixo calão. Eu parei, eu olhei assim para ele. O meu desejo naquele momento era chamar a realidade e falar: você percebeu o que foi que você falou? Mas eu não tinha intimidade ainda, eu tinha ido naquele dia, na primeira vez, eu não podia pegar uma pessoa, falar: senta aqui que eu vou te mostrar que as coisas não são assim como você está. Mas eu ali cortei a conversa, não falei mais, né? Eu só respondi para ele porque ele me perguntou por educação, né? Mas os pecadinhos estão na igreja e eles vão entrando e vão se transformando em pecadores. Você encontra pessoas que ali na igreja parecem ser uma pessoa totalmente santificada, mas depois ali fora ela te mostra que não é bem assim, sabe? Infelizmente. Mas não pensem que eu deixei de amá-lo por causa disso. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu espero que a próxima vez que eu encontro esse rapaz ele esteja diferente, né? Esteja com outro pensamento, outra maneira, além de ter dado um mau exemplo para o garoto que estava junto. E aí vão sendo as coisas, vão passando as coisas e a gente vai, chega a doer no coração. Jesus ensinou que devemos nos arrepender. Jesus perguntou certa vez: o que é que diz a lei? Diz: não adulterarás. Porém digo, aquele que olhar para uma mulher com um olhar de cobiça, ele já adulterou. Antes desse pecado se tornar em ato. Quando está sendo começado esse pecado, já tem que ser evitado. Pois os pecadinhos que não tenham sido vencidos darão lugar a pecados maiores. Você se lembra das palavras de Jesus quando disse: por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Por aumentar a iniquidade no mundo da igreja, na família, no crente, quanto mais pecado, menos amor. Pense nisso. Ao você ver um grande incêndio, saiba que pode ter começado com uma simples, o quê? Faísquinha. Uma fagulhazinha. A vinha é preciosíssima para Deus. Jesus a ama. Jesus tem sonhos preciosos para a sua igreja. Paulo descreve em Efésios o caminho que Jesus traçou para a sua igreja. Vamos ler? Efésios, quem pode ler para mim? Efésios 5, 25 a 27. Vamos ler. O que está escrito em Efésios? Quem for ler, por favor, leia bem alto, tá? Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Amém? Jesus se entregou por sua igreja para ter uma igreja santa e irrepreensível. O que é uma igreja santa, gente? Irrepreensível. Sabe, se você sentar ali
de entrar no irmão, que você não vai muito com a cara dele, de você olhar e falar, ih, lá vem ele. Já acabou a sua santidade, já acabou a sua devoção, já acabou tudo para você naquele dia. Só isso. Para você pensar. Veio hoje. Pensei que hoje não vinha. Só de pensar nisso, desse pegadinho, né? Seu dia já acabou. E às vezes você não vai nem se arrepender, você não vai nem chegar em casa, se ajoelhar e pedir perdão a Deus por aquilo que você fez. Porque para você aquilo não é nada. É normal. Você ter pensado assim, você ter falado assim, para você é normal, totalmente normal. Jesus se entregou por sua igreja, para ter uma igreja santa e irrepreensível. Aqui nestas palavras está a foto de uma igreja triunfante. A igreja que vivemos hoje não é triunfante. É uma igreja militante. Uma igreja que luta. Jesus tem sonhos para esta igreja. Que um dia esta igreja será apresentada perante ele sem mácula, sem rugas, santa e perfeita. Amém? Amém. Hoje ela é um hospital. E nós precisamos cuidar dos doentes e ter cuidado com as doenças. Né? Pecador e pecado, né? Para que ao cuidarmos dos doentes não sejamos infectados pela doença e pelo pecado. Às vezes, esse pensamento que você teve do irmão, veio hoje, e sei que estava vindo desse cara hoje. Aí o cara do lado, o cara que está do seu lado, o irmão do lado, o que foi, irmão? Ele é assim, poxa, já infectou o outro que está do lado. Olha como é, pô. Já infectou. Como se você cair na real, pô, não adianta não. Aquele irmão ali, meu irmão querido, eu gosto muito dele, eu só falei, pensei aqui comigo, né, que bom que ele veio, né? Você fala isso para a pessoa do lado e daí você se autoanalisa e fala, meu Deus, o que foi que eu fiz? O que foi que eu falei? O que foi que eu pensei? Eu já ia passar o meu mau pensamento para esse irmão aqui do lado. Então veja como são as coisas. Jesus amou a igreja, é a menina dos olhos, se entregou e deu a vida. O que foi que Jesus fez pela igreja? Foi isso. E o que ele espera dela? É isso. Uma igreja santa e perfeita. E se não for assim, vai ser difícil, viu? No dia que Jesus estiver voltando, nós estarmos olhando para ele. Vai ser muito mais fácil a gente estar correndo. Correndo e tendo que se esconder para não ver Jesus voltar. Mas a Bíblia diz que todo olho verá, não vai tentar nada. Ele espera que esse amor seja correspondido. Acho que não tem nada pior do que um amor não correspondido, né? Você ama aquela menina, né? Você tem 18 anos, aí tem uma garota de 17 anos da igreja, e você é apaixonado por ela, você ama aquela menina, faria qualquer coisa por ela, e você pensa, vou me casar com essa menina. Mas na hora que você tenta, ela não te dá bola, não quer nem saber de você. E no dia que você menos espera, ela passa com outro rapaz. Isso é um amor não correspondido. Dói, né? Dói. Imagine o que dói em Jesus depois de ele ter vindo a esse mundo, sofrer tudo que ele sofreu, morrer por você e você não correspondeu ao amor que ele tem por você. Dói muito mais do que isso. Percebe? Ele espera que esse amor seja correspondido, ele espera uma relação de amor, companheirismo, amizade, relação de noivo e noiva, entrega, viver juntinhos e começar e terminar o dia juntos. Nós temos, como igreja, como filhos de Deus, como resgatados na cruz por Ele, nós temos que começar o dia com Ele e terminar o dia com Ele.
Né? Não estou dizendo começar e depois esquecer, no final lembrar, não. Começar e passar o dia com ele até o dia terminar, até dormir. Porque daqui desse mundo você não vai levar nada. Você não vai perder seu tempo com Jesus, pelo contrário, você só vai ganhar. E quando Jesus voltar, você vai ter a vida eterna. Isso não tem preço. Isso é que vale. Não é o tempo que você tem aqui nesse mundo, a vida que você tem aqui nesse mundo, isso não é nada. É a vida eterna. Isso sim. Nós temos sim que agradecer a Deus, e agradecer muito, e nos entregar a Ele. Nos entregar a Ele a cada dia, para mostrar a Ele o amor que nós temos por Ele. Demonstrar amor por Ele. Eu vou cantar uma música agora, e eu quero dizer uma coisa para vocês importante. Não vou nem dizer, vou só mostrar. Vou só mostrar uma coisa. Vai cair. É esse. A de baixo. Isso, essa. Vamos, pode tocar. Vamos agradecer ao Pai através dessa música aqui agora. Oi. Tô chegando agora da igreja. O culto foi uma maravilha, gente. Eu gravei um pouquinho pra vocês aí. Né? Mas o culto foi uma benção. Engravei a Vitória toda. Deixa eu tirar uma foto minha. Aí, gente. Eu gravei um pouquinho lá, gente, pra você ver. Né? Eu não tenho costume de gravar, não. Mas hoje me deu vontade de gravar, porque foi uma mensagem maravilhosa, né? E aí eu gravei. Depois eu vou postar esse vídeo pra vocês verem, viu? Indo para a igreja. Indo para o caminho celestial do Senhor. Espero que vocês todos tenham esse caminho maravilhoso, que é o caminho do Senhor, né? Não cai uma folha se não for na permissão dele, não é isso? Eu tô me abaixando aqui porque a Vitória tá me escondendo do povo. Oi, gente, é isso aí. Hoje eu estou um pouco triste. Quer dizer, mas depois eu conto a vocês. Agora não é hora disso, não. Agora é hora de alegria. Tô vindo da igreja agora, tô feliz, tô alegre, tô maravilhosa. Aí, ó, gente, maravilhosa. Me vesti bonita para o Senhor. Para ir à casa de Deus, né? A gente tem que botar o nosso melhor vestido. Aí é a casa do Senhor. Então é isso que eu faço, viu? Tá bom? Beijinho, ó, Vitória. Vitória tava se arrumando já pra ir. Fiquei preocupada, gente. Acordei. É porque eu fiquei esperando a Miriam. Miriam queria vir comigo até ali no largo, uma irmã. Aí a gente veio conversando. É perto a igreja, é pertinho da minha casa. Mas só que ela mora pra lá e eu moro pra cá. Aí a gente veio junta conversando. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Oi, meus amores, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo que nós iremos postar. Um beijo, obrigada e tchau! Muito obrigada